Oi, pessoal. Meu nome é Anita. Eu sou graduanda em Física Bacharelado na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente eu estou no oitavo semestre. E também eu sou integrante do PET Física, no qual esse projeto, né, tá ocorrendo do mini curso de pré-física e pré-cálculo. Então, hoje a gente vai estudar um tema que provavelmente muitos de vocês já viram, no ensino médio, né, no colégio, que é o logaritmo. Talvez, naquela época ele pudesse parecer uma conta estranha que a gente nunca iria usar na nossa vida, mas com certeza na faculdade, principalmente na física, matemática, né, nas ciências, o logaritmo ele é muito importante. Ele aparece em várias escalas científicas, como a escala Richter, que mede a intensidade dos terremotos, no cálculo do pH na química, e na intensidade do som em decibéis e até na estatística a gente usa muito. Então, nessa aula que eu vou ministrar, nós vamos revisar algumas definições, entender algumas propriedades, vamos ver alguns logaritmos especiais, né, alguns casos especiais, alguns exemplos também não está incluído aqui, mas vou mostrar como calcular o logaritmo na calculadora científica. Também a gente vai resolver alguns exercícios para a gente fixar, né, o que a gente aprendeu em aula. Então, vamos para a motivação. A pergunta que a gente, né, faz é que qual é o valor de x em 2 elevado na x igual a 10? A gente sabe que 2 elevado na x igual a 4, então x é igual a 2. Se 2 elevado na x é igual a 8, então x é igual a 3. Se 2 elevado na x é igual a 16, então x é igual a 4. Mas o número 10, ele tá entre 8 e 16, né? Então, como é que a gente vai saber qual é o valor de x para 2 elevado na x igual a 10? Como é que a gente vai encontrar, né, esse valor exato? Esse tipo de questão, ele aparece muito na ciência, especialmente quando a gente fala de crescimento populacional, da radioatividade, de terremotos, de ondas sonoras. Sempre que existe crescimento ou decaimento exponencial, a gente vai estar falando do logaritmo. Foi justamente para resolver esse tipo de situação que surgiu o logaritmo. Ele nada mais é do que uma operação inversa da potência. Em outras palavras, se a potência me dá o resultado, então o logaritmo me devolve o expoente. Mas então vamos retornar para essa pergunta, né? Que 2 elevado na x igual a 10, então quanto que vai ser x? É isso que a gente quer saber. A gente vai usar o logaritmo para saber isso. Então vamos para a definição do logaritmo. Se eu tenho uma base positiva, diferente de 1, né, que a gente está chamando de a aqui, a gente pode escrever, então, que se a elevado na x é igual a b, então x é o logaritmo de b na base a. O logaritmo ele é justamente o expoente que falta, que a gente não sabe. Em outras palavras, o logaritmo ele é um número que a gente precisa colocar no expoente na base, para a gente conseguir chegar, né, ao valor que a gente quer. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. A gente quer calcular o logaritmo de 9 na base 3. A gente sabe que 3 elevado na 2 é igual a 9. Então, o logaritmo de 9 na base 3 é 2, porque 2 é o expoente que precisamos colocar na base 3 para a gente obter o 9, né? Agora, para a gente calcular o logaritmo de 1000 na base 10. Sabemos que o 10 ele elevado a 3 é igual a 1000, a 10.000. Portanto, não, a 1000, desculpa. É igual a 1000. Portanto, o logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3, porque 3 é o expoente que a gente precisa colocar na base 10 para obter, né, o valor de 1000. Então, o último exemplo que a gente tem ali é para a gente calcular o logaritmo de uma base, logaritmo de 1 na base 5. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1, inclusive o 5. Então, o logaritmo de 1 na base 5 é igual a zero, porque zero é o expoente que a gente precisa colocar na base 5 para a gente obter o 1. É o único número que a gente vai poder colocar, né, no expoente de 5 para a gente obter o valor de 1.
Por isso que é importante lembrar que o logaritmo ele só existe se a base for positiva e diferente de 1. E se o número que ele está dentro do logaritmo também for positivo, né? Como a gente está lembrando ali no final do slide. Então, vamos, né, para alguns casos especiais, alguns logaritmos especiais. O logaritmo da base 10, né? O logaritmo decimal, ele responde à seguinte pergunta. Qual é o expoente que eu preciso colocar na base 10 para obter um determinado número? Por exemplo, se eu quiser colocar um logaritmo de 100, pensamos 10 elevado a que número é igual a 100? A gente sabe que 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. O logaritmo decimal ele é muito usado em escalas que envolvem potências de 10. Por exemplo, na escala Richter, que mede a magnitude de terremotos. O logaritmo decimal ele vai nos ajudar a expressar a intensidade sísmica de forma mais compacta, né? Na escala de decibéis, usando para medir o som, ele nos ajuda a expressar a intensidade sonora de maneira, né, mais prática. E em ciências de dados, o logaritmo decimal é útil para lidar com números muito grandes e muito pequenos, ajudando assim que a gente pode compreender melhor a ordem de grandeza, né, desses valores muito pequenos ou muito grandes. Então, o logaritmo decimal, ele é muito, a gente usa muito ele para interpretar informações que vão crescer ou decrescer muito rápido, em potências de 10. Agora vamos falar do logaritmo natural, que é o logaritmo na base e. A gente sabe que o número e ele é aproximadamente 2,718. Ele aparece muito em fenômenos de crescimento contínuo. O logaritmo natural ele responde a seguinte pergunta, né? Qual é o expoente que a gente precisa colocar na base e para obter um determinado número? Por exemplo, se a gente quiser calcular o logaritmo natural de e elevado a k, o resultado é k, porque k é exatamente o expoente que nos dá e elevado a k. Outro exemplo que a gente tem, esse é bem fácil, né? Então, no próximo também vai ser super fácil. O logaritmo de e é 1, porque e elevado a 1 é igual a e. Se tivermos e elevado ao quadrado, o logaritmo natural de e ao quadrado é 2, porque e ao quadrado é igual a e vezes e, né? Então, esses logaritmos são relativamente fáceis. O logaritmo natural, ele vai aparecer em muitos fenômenos de crescimento contínuo e decaimento. Por exemplo, nos juros compostos em finanças, ele nos ajuda a calcular o crescimento do capital ao longo do tempo. No decaimento radioativo, em física nuclear, ele vai ser usado para calcular quanto de um elemento radioativo permanece, né, em um determinado momento. Em biologia, o logaritmo natural ele vai ser útil para modelar alguns crescimentos populacionais assim, de alguns organismos, quando o crescimento é contínuo. Em física, em física elétrica, ele aparece no cálculo de carga e descarga de capacitores. Assim, a gente consegue descrever como a tensão ela vai variar ao longo do tempo. Então, a gente vê, né, que esse logaritmo especial ele é muito importante, uma ferramenta super essencial para a gente compreender alguns fenômenos da física, principalmente da ciência em geral, né? Também da estatística. Vamos então agora para algumas propriedades, né, dos logaritmos. São 4 propriedades principais e todas elas vão ajudar a simplificar as contas que a gente vai estar fazendo. A primeira propriedade é o logaritmo de um produto, é a soma desses logaritmos, né? Ou seja, o logaritmo, como a gente tem ali, o logaritmo de m vezes n na base a é igual ao logaritmo de m na base a mais o logaritmo de n na base a. A segunda propriedade
o logaritmo de um quociente. É a subtração dos logaritmos. Ou seja, o logaritmo de m, logaritmo de m na base A dividido pelo logaritmo de n na base A é igual ao logaritmo de m na base A menos o logaritmo de n na base A. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência, é o expoente vezes o logaritmo da base, ou seja, o logaritmo de m elevado na k na base A é igual a k vezes o logaritmo de m na base A. Ou seja, a gente pode tirar esse valor, né, que está como expoente dentro do logaritmo. A, a quarta propriedade é a mudança de base. Ela diz que o logaritmo de m na base A pode ser escrito como logaritmo de m dividido pelo logaritmo de A. Todos em qualquer outra base que você preferir como base 10 ou base E. Essa é a propriedade que também nos permite calcular qualquer logaritmo em qualquer base utilizando a calculadora científica, porque a calculadora a gente só tem os botões de log, que é o logaritmo na base A, e o ln, que é o logaritmo natural na base E. Então, se a gente quiser fazer algum logaritmo diferente com outra base, a gente vai ter que estar utilizando essa mudança de base na calculadora. A gente vou explicar um pouco mais tarde, mas o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que fazer essa mudança de base, vai ter que fazer o logaritmo, né? Pode utilizar ou log na base 10 ou log na base E, né? Logaritmo decimal ou o natural e vai dividir por esses valores na calculadora para conseguir fazer esse cálculo. Então, aqui também. Tá. Vamos continuar, então. Agora vamos demonstrar rapidamente a primeira propriedade. Vamos supor que o logaritmo de um número m na base A é igual a x e um logaritmo de n na base A é igual a y. Então, ou seja, x é o expoente que a gente precisa colocar na base A para obter m, e y é o expoente que a gente precisa colocar na base A para obter n, né? Então, isso significa que a base A elevada a x é igual a m, e a base A elevada a y é igual a n. Agora, se a gente multiplicar m por n, a gente vai estar multiplicando a base elevada a x pela base elevada a y, né? E a gente sabe que quando a gente multiplica potências da mesma base, a gente pode estar somando esses expoentes. Então, a base A elevada a x vezes a base A elevada a y é igual a base A elevada a x mais y. Como o logaritmo ele é uma operação inversa da potência, o logaritmo do produto m vezes n na base A é exatamente x mais y. Mas x é o logaritmo de m na base A e y é o logaritmo de n na base A. Então, o logaritmo de m vezes n na base A é igual à soma desses logaritmos de m com o logaritmo de n na base A, como a gente explicou, né, anteriormente naquela propriedade, na propriedade 1. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como calcular o logaritmo na calculadora científica. Primeiro, é importante lembrar que a maioria das calculadoras científicas, como eu já mencionei, ela só tem duas funções de logaritmo direto, que é o logaritmo na base 10 e o logaritmo na base natural, né? Que é na base E, logaritmo natural. Se a gente quer calcular um logaritmo na base 10, a gente só basta apertar, né, o botão de log, né, que significa logaritmo na base 10. Se a gente, por exemplo, se a gente quiser o logaritmo de 100, a gente aperta a tecla log e depois a gente digita 100.
e a gente pressiona igual, e assim a gente vai conseguir o resultado desse logaritmo que é 2, né? Porque 10 elevado na 2 é igual a 100. Se a gente quiser o logaritmo natural, ou seja, na base e, é só a gente clicar na tecla do ln e digitarmos o número que a gente quer e apertar igual. Como exemplo, a gente tem, se a gente quer um logaritmo natural de e ao quadrado, a gente aperta ln, digitamos o ao quadrado, né, que é o chapéuzinho, e pressionamos o ao quadrado e depois só apertar o igual. O resultado ele vai ser 2, porque e elevado ao quadrado é e vezes e, né? E se a gente quiser calcular um logaritmo, como eu já mencionei anteriormente, se a gente quiser calcular um logaritmo em qualquer outra base, que não seja 10 ou e, a gente vai ter que usar aquela propriedade de mudança de base. A mudança de base ela consiste em calcular o logaritmo do número usando a base 10 ou e, né? Pode ser qualquer uma das bases, porque é as que tem na calculadora. E dividir pelo logaritmo da base que a gente quer, né? O que é diferente desses dois números. Por exemplo, para calcular o logaritmo de 40 na base 4, calculamos primeiro o logaritmo de 40 na base 10 ou, né, na base e depois o logaritmo de 4 na base 10 ou e. E depois a gente divide esses dois resultados. Se a gente fizer isso, vai ser provavelmente aproximadamente 2,66, assim, o resultado. Então, mesmo que a base não seja 10 ou e, né, desses dois valores aqui, de log na base 10 e log na base e, que é o logaritmo natural, a gente pode fazer, né, o cálculo de outros logaritmos utilizando a mudança de base. Aqui eu tenho alguns exemplos, então, para a gente fixar bem o conceito, né, do logaritmo e as propriedades que a gente aprendeu. Então, eu vou explicar cada cálculo passo a passo para vocês aqui. O primeiro exemplo que a gente tem é o logaritmo de 100 multiplicado por 1000 na base 10. Queremos calcular o logaritmo de 100 vezes 1000 na base 10. Primeiro, a gente pensa no logaritmo de 100 na base 10. A gente sabe que 10 elevado na 2 é igual a 100. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2, né? É igual a 2. Em seguida, a gente pensa no logaritmo de 1000 na base 10. 10 elevado na 3 é igual a 1000, então o logaritmo de 1000 na base 10 é 3. Agora, como a gente está lidando com produto, a gente utiliza aquela primeira propriedade que a gente aprendeu, onde que o logaritmo de um produto é a soma desses logaritmos. Então, a gente soma 2 com 3, que então a gente obtém o valor de 5. Isso significa, né, então, que o logaritmo de 100 vezes 1000 na base 10 é 5. Nós temos, então, o próximo exemplo. Logaritmo de 1000 dividido por 10 na base 10. Primeiro, a gente encontra, então, o logaritmo de 1000 na base 10 e depois o logaritmo de 10 na base 10. A gente sabe que o logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3, né? Porque 10 elevado na 3 é igual a 1000. E o 10 elevado na 1 vai ser igual a 10. Então, a gente vai fazer, né, a subtração, porque essa propriedade que a gente vai estar utilizando é a propriedade do quociente. Então, o logaritmo de um quociente é a subtração desses logaritmos. Então, a gente subtrai 3 menos 1. Então, a gente obtém 2. Então, o logaritmo de 1000 dividido por 10 na base 10 é igual a 2. O próximo exemplo que a gente tem é o logaritmo de 8 elevado à quarta potência na base 2. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente encontra o logaritmo de 8 na base 2. 2 elevado a 3 é igual a 8, então o logaritmo é 3, certo? Mas como a gente tem uma potência, a gente só vai, né, passar para fora essa potência. Então, a gente só vai precisar fazer
4 vezes o resultado do logaritmo de 8 na base 2, que vai ser 12, né? 4 vezes 3 igual a 12. O próximo exemplo que a gente tem é, o último, né? É calcular o logaritmo de 40 na base 4 usando uma mudança de base, né? Então, primeiro a gente vai encontrar o logaritmo de 40 na base 10, que é a base que a gente está utilizando, mas a gente pode utilizar vamos dizer, a base do DE, né? Do logaritmo natural. Aproximadamente esse valor, né? Se a gente utilizar na base 10, ele vai ser 1,602. Em seguida, a gente encontra o logaritmo de 4 na base 10, que a gente vai encontrar 0,602. Agora, se a gente dividir esses valores, né, pela propriedade da mudança de base, a gente vai encontrar 2,66. Então, esses exemplos eles vão mostrar como a gente vai aplicar aquelas propriedades que foram explicadas anteriormente. O produto vira soma, o quociente vira subtração, a potência vira multiplicação e a mudança de base permite a gente calcular, né, qualquer logaritmo usando apenas a base 10 ou a base natural. Então, a seguir, a gente tem alguns exercícios. 3 exercícios que são rápidos. Então, vocês vão pausar o vídeo e vão tentar resolver e depois vão conferir essas soluções, tá? Então, agora eu quero que vocês pausem o vídeo e resolvam. Então tá, vamos ver se vocês conseguiram resolver esses três simples exercícios. O primeiro é calcular o logaritmo de 25 na base 5. É 2, né? Porque a gente sabe que 5 elevado na 2 é igual a 25. Então, o próximo exercício, a gente quer calcular, né, o somatório de dois logaritmos, ou seja, a gente quer calcular o logaritmo de 16 na base 2, mais o logaritmo de 2 na base 2. Então, a gente sabe que 2 elevado na 4 vai nos dar 16. Então, o resultado do logaritmo de 16 na base 2 é igual a 4. E qual é o número, né, que a gente vai colocar no expoente dessa base, né, de 2, para a gente conseguir igual o valor de 2? O único valor possível é 1. Então, a gente vai botar, então, o valor, né, do resultado, o resultado do logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Então, nós temos que 4 mais 1 é igual a 5. Então, esse vai ser o resultado desse exercício. O próximo é, agora a gente vai resolver a questão a equação de 10 elevado a x igual a 0,01. 0,01 é 10 elevado na menos 2. Então, x é igual a menos 2. Vocês conseguiram fazer os exercícios? Então, vamos para a conclusão da nossa aula. O logaritmo, ele é a operação inversa da potência. Ele responde à pergunta: qual é o expoente? Nós vimos durante essa aula, né, os casos básicos, como o logaritmo de 1, que é 0, e o logaritmo da própria base, que é 1. Vimos também, então, que as 4 propriedades principais, né, do logaritmo, que a gente também fez exercícios sobre, o produto vira soma, o quociente vira subtração, a potência vira uma multiplicação, né? A gente tira a potência do valor do logaritmo e multiplica, né, depois com o valor do resultado. E a mudança de base nos permite calcular qualquer logaritmo com a calculadora, né? Qualquer logaritmo com diferentes bases. Fizemos alguns exemplos práticos e a gente viu aplicações em escalas científicas mostrando que o logaritmo ele não é, né, só uma teoria, sim uma ferramenta que a gente vai utilizar muito durante todos os nossos anos acadêmicos e também, com certeza, após a graduação. Então, o logaritmo ele tem várias aplicações reais, né? Como a escala Richter, calcular o pH lá na química, ou também calcular a intensidade do som em decibéis,
e o crescimento e decaimento exponencial, né, de valores. Então é isso, vamos concluir essa aula da introdução ao logaritmo, né, do mini curso de pré-física e pré-cálculo, que é do projeto do PET Física, e eu gostaria muito de agradecer pela atenção. Então, até uma próxima.